Então agora nós vamos, para a ministração da palavra do Senhor, amém? E eu peço já para o nosso irmão Gesimiel colocar aqui o tema que o Senhor ministrou ao meu coração, porque todas as vezes que o Senhor ele nos chama para falar da sua palavra, eu creio que é conosco que Ele trata, É conosco que Ele trata para que nós possamos refletir dentro dessa palavra e poder estar compartilhando com a igreja, amém? E hoje nós vamos falar sobre minha casa é guardada por Deus. Eu coloquei nesse título, amados, os dois sinais de interrogação e de exclamação, amém? Porque hoje eu gostaria muito de refletir com vocês se nós podemos afirmar ou se nós temos que indagar, perguntar ao Senhor se a nossa casa é guardada por Deus. Amém? E eu espero, em nome de Jesus, que ao final dessa palavra nós possamos obter a resposta que vem do Espírito Santo de Deus, amém? E para nós iniciarmos, eu peço que vocês abram a Bíblia lá no Salmo 127. O Salmo 127, os versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E dentro dessa palavra, desses versículos lá do Salmo 127, que é uma passagem muito conhecida nossa. Nós sempre estamos sendo ministrados dentro dessa palavra, desses versículos, E ouvindo essas palavras direto do coração de Deus para cada um de nós, eu inicio fazendo essa reflexão com vocês, Se a nossa casa, ela é guardada por Deus. E a casa que eu estou me referindo hoje aqui não é somente aquele lugar onde nós moramos, mas é também o nosso corpo físico, a nossa vida como casa do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós estamos reunidos nas nossas casas, nós não estamos sozinhos. É claro, existem pessoas que vivem sozinhas, Existem pessoas que infelizmente, por circunstâncias da vida, por coisas que aconteceram, vivem sozinhos, mas a maioria de nós vivemos em um lugar e convivemos com muitas pessoas. Amém? E essas pessoas, cada uma delas é única, em sentimentos, em pensamentos. E aí, quando nós convivemos, quando nós estamos juntos, acontecem muitas coisas boas, porém acontecem também coisas ruins. E por causa das nossas atitudes, por causa das nossas palavras, muitas vezes nós ficamos, sim, tristes e muitas vezes arrependidos, graças a Deus por isso, pelas coisas que temos feito. Então, hoje eu quero refletir com vocês assim, não de forma coletiva, mas de forma muito individual. Porque quando a gente está vivendo assim numa coletividade,
É um costume nosso. Se tem alguém que não faz isso aqui, graças a Deus, é muito bom. Porém, a maioria de nós acabamos culpando os outros pelas coisas que acontecem dentro da casa ou em qualquer outro lugar onde nós estejamos. Então, na hora de haver o relacionamento, quando as coisas estão acontecendo, geralmente é muito fácil para nós culparmos o outro, né? Por uma coisa simples, por uma janela que não foi fechada. Eu lembro assim que já tem bastante tempo que isso não acontece. Mas assim, coisa de 2 anos atrás, várias vezes a nossa casa já ficou aberta. Durante a noite, dormiu aberta. Não foi só uma vez, foi mais de uma vez. Acho que umas 2 ou 3 vezes a nossa casa dormiu aberta. E eu não sei explicar para vocês, humanamente, o motivo da nossa casa não ter sido assaltada. Então, como negar o poder desse Deus tão grande, tão poderoso, para guardar a nossa casa, que estava entregue, estava aberta, para ser saqueada. E aí, de manhã, porque geralmente eu sou a primeira que acordo, né? Imaginem vocês a minha tristeza, a minha indignação, a minha raiva de ver que a casa estava aberta. Porque geralmente quem ficava com essa incumbência era o Joel. Porque ele guardava as motos, porque ele terminava de trancar, né? E então, imaginem como era. Quando ele acordava, imaginem como era. Ter que dizer que a casa estava aberta, que isso e aquilo. Né? Então, culpamos os outros. Quando, na verdade, se eu estou prezando por aquela necessidade básica da nossa casa, se eu creio que é importante que ela esteja bem trancada, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que eu mesma fazer com que tudo aquilo que fosse possível acontecer, acontecesse. Não é que o meu esposo não se preocupe com isso, mas é que muitas vezes, pelo menos 2 vezes, algo saiu da nossa rotina. Alguma coisa aconteceu que saiu da nossa rotina, daquilo que nós fazemos todo o tempo, os hábitos que nós temos. Então, por exemplo, na hora de guardar a moto, ele teve que fazer uma outra coisa, e aí já tirou a atenção dele, e aí ele acabou esquecendo. E será que isso não pode acontecer com qualquer um de nós? É claro que pode. E nós temos que vigiar muito. Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Fora tantas e tantas outras coisas, né, que podem vir a acontecer. Seja pequena, seja grande, uma coisa, né, que não é tão grave e outra mais grave assim. Então, imaginem vocês, imaginem o que cada um de nós pode fazer para evitar que as coisas ruins aconteçam dentro do nosso lar. Porque é responsabilidade nossa, como membro da família, cuidar e zelar pelo funcionamento da casa. Não é só porque eu tenho um pai e uma mãe que a responsabilidade é só deles. Não, eu como filha também tenho a minha responsabilidade. Amém? E quando todos trabalham juntos, em união, em harmonia, tudo funciona muito melhor. Amém? E hoje é sobre isso que eu quero muito refletir com vocês. Sobre a responsabilidade minha e de cada um aqui presente. Sobre essa questão do Senhor guardar, de Deus guardar a nossa casa. E antes de nós entrarmos propriamente nesse assunto,
eu quero deixar e lembrar vocês que o Senhor, Ele deixou promessas maravilhosas. A palavra de Deus, ela é recheada de promessas maravilhosas. E eu creio, em nome de Jesus, que a melhor é a promessa de vida eterna. Amém? Porque as coisas virão sobre nós, mas a garantia do Senhor de vida eterna, ela nos faz superar tudo aquilo que pode vir a nos acontecer. Amém? Agora mesmo, ainda há pouco, oramos por essa família enlutada. E eu creio que muitos de vocês têm algum conhecido, talvez dentro da própria família, que também teve um ente querido que faleceu por conta da Covid ou outra doença. Então, cada um que sofreu essa perda sabe o quanto dói essa dor, da ausência, de não ver, né, de estar com a pessoa. Mas mesmo assim, mesmo nesse momento, a promessa do Senhor, ela não muda. A promessa do Senhor, ela é eterna para todos aqueles que acreditam nessa verdade, para todos aqueles que buscam viver dentro dessa verdade. Amém? Então, eu queria que nós abríssemos juntos, lá em 1 João, no capítulo 2 de 1 João. João 2:17. Para nós confirmarmos dentro da palavra passagens, versículos que falam dessa maravilhosa promessa de Deus para cada um de nós. Amém? 1 João 2:17 diz assim a palavra: E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? Glória a Deus. Em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, o versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aleluia. Amados, esse versículo, né, muitas vezes as pessoas usam esse versículo, e aqueles que recebem essa palavra, muitos se indignam, porque muitas pessoas dizem, eu já vi isso acontecer, muitas pessoas dizem que a pessoa está amaldiçoando o outro. Muitos usam o termo jogando praga, falando, né, aquilo que Deus vai fazer por conta de um pecado, seja ele o pecado que é escandaloso ou outro pecado, que muitas vezes é até invisível. Mas hoje o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração, a todos nós, que quando nós nos depararmos com versículos como esse, saibam que essa morte, ela acontece aqui mesmo também, quando nós ainda estamos vivos e não estamos tendo um relacionamento com Deus. Nós estamos mortos espiritualmente, amém? Nós não compreendemos, porque nós estamos vivendo uma vida natural, uma vida por nossa conta, vivendo e fazendo coisas que nós queremos, que nós gostamos. Então não temos entendimento nenhum dessa palavra. Porém, hoje o Senhor, Ele quer confirmar o nosso coração que o salário do pecado é a morte. Quando nós não nos arrependemos e não declaramos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém?
Nós podemos até viver 100 anos. Nós podemos até morrer de uma morte natural, de uma doença, de algo que vai nos adoecendo e, com o passar do tempo, o nosso corpo se desgasta e nós falecemos. Não importa o tempo que nós vivamos aqui nessa terra, mas enquanto nós não conhecemos Jesus, aceitamos o sacrifício que Ele fez por cada um de nós naquela cruz, não foi por um, por outro, foi por todos, todos. Amém? E enquanto nós não aceitamos esse sacrifício e declaramos: o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, antes disso, todos nós estamos mortos espiritualmente. E essa é a verdade. Amém? Se nós não conhecemos, se nós não compreendemos, mas hoje o Senhor quer reafirmar. Amém? Aleluia. A verdade da salvação, amados, ela tem sido anunciada. Ela tem sido anunciada em todos os lugares. A palavra de Deus diz que o Evangelho ele precisa chegar em todos os lugares, e nós temos visto isso, porque nós temos tido acesso a essas informações que antes não tínhamos. Antes não tínhamos como saber, né? Antes as pessoas viviam e morriam sem nunca ter conhecido determinado lugar. Hoje, morando aqui em Portel e nunca tive a oportunidade de ir para um outro país. Mesmo assim, pela internet, eu apenas digito lá o nome do país que me interessa e um leque de informações vai se abrir para que eu venha conhecer aquele país. Eu não vou conhecê-lo, né, fisicamente, mas eu vou ter informações que, se algum dia eu vier a chegar até lá, eu não vou estar completamente alheia daquela realidade. Então, nós temos tido notícias que o Evangelho está chegando aos 4 cantos desse mundo, amém? Então, a palavra da salvação, ela tem sido anunciada. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor tem usado pessoas para dar continuidade ao trabalho. O trabalho que um dia os discípulos de Jesus iniciaram, muitos até hoje estão dando continuidade. E quantos de nós estamos disponíveis para continuar esse trabalho? Amém? O Senhor, Ele conta conosco para darmos continuidade a esse trabalho, de anunciar o Evangelho, a poderosa palavra de Deus. Amém? E lendo, né, sobre essas promessas, sobre tudo aquilo que a Bíblia fala para cada um de nós, não tem como nós não percebermos o quanto que é necessário uma vida de santidade, uma vida de renúncias. Quando nós lemos a palavra, nós percebemos que o Senhor, Ele faz promessas. Mas não é que diga assim, em troco dessa promessa eu tenho que fazer algo. Não. A palavra de Deus diz que não é pelo nosso esforço. A graça, ela está para todos, ela foi ofertada a todos. Mas nós temos, sim, que renunciar às coisas do mundo para estarmos com Deus. Precisamos, sim, buscar ter uma vida de santidade. Nós vamos conseguir. Se nós vamos conseguir, já é outra coisa. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos lutar. Amém? Isso acontece em tantas áreas da nossa vida, tantas. Nós que somos pais, né? Os pais, as mães aqui presentes. Muitas vezes, quando os nossos filhos perguntam para a gente, né, por que eu estou estudando? Por que eu estou estudando?
A Isaele, esse ano, ela nunca frequentou. A Isaele, a nossa filha menor, tem 5 anos. Ela nunca frequentou nem a creche, porque ano passado, que nós iríamos, né, colocá-la na creche, aí veio a pandemia, ela não teve oportunidade. Então, como ela diz, na escola grande, ela nunca estudou. Ela está tendo uma aulinha particular, graças a Deus, tem evoluído já bastante. Mas na escola grande, ela nunca estudou. E no primeiro dia da aulinha dela, ela perguntou de coisas como o recreio, como o lanche. Porque, com certeza, ela ouviu falar isso, né? Em algum lugar, porque ela nunca foi para a escola maior. Mas, com certeza, ela ouviu falar a respeito de lanche, de recreio. Então, muitos de nós, desde que somos crianças, nós não entendemos por que nós temos que fazer tantas coisas, seguir tantos passos. Mas aí a gente vai chegando lá no 9º ano, ou então lá no 3º ano do ensino médio, aí a ficha vai caindo. As coisas vão acontecendo e a gente começa, né, a perceber o quanto é importante nós começarmos a pensar num futuro, numa profissão, num trabalho, num sustento, em algo. Com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo. E aí nós vamos buscar, né, o que o Senhor tem reservado para nós. Mas, no início, nós não compreendemos por que estamos fazendo. Nós simplesmente fazemos. Muitos são obrigados, né? Na escola tem relatos. Muitos alunos, quando são chamados para falarem com os coordenadores pedagógicos, com os diretores, muitos deles abrem a boca para dizer: eu só venho para a escola porque a minha mãe manda, a minha mãe me obriga. Infelizmente é assim. É a realidade. E assim somos nós. Quando iniciamos a nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes não sabemos, não conhecemos, não entendemos. Mas aí vai chegando um tempo que é necessário nós amadurecermos. Amém? Porque não se pode ficar estagnado, amados, no mesmo lugar. Se isso tem acontecido na vida de alguém aqui presente, rejeite isso em nome de Jesus. O Senhor tem coisas maravilhosas para cada um de nós. E nós precisamos buscar, nós precisamos lutar para conquistar tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Amém? E com a palavra de Deus não é diferente. Nós temos recebido essa palavra e temos amadurecido. Essa reflexão, ela é individual, ela tem que ser individual, ela precisa ser individual. Porque geralmente se alguém aponta para nós e diz que nós não somos maduros, que nós estamos indo para a igreja e não estamos aprendendo nada, que nada está mudando na nossa vida, infelizmente isso causa revolta ao nosso coração, ira, raiva muitas vezes. Quem aqui já se sentiu assim? Quando o diabo ele vem querer te envergonhar, através de palavras, através de pessoas. Mas aí, amados, e depois, quando a raiva passa, quando a ira passa, quando a indignação passa, e a gente vai refletir, e será que a gente é capaz de dizer que não era verdade aquilo que nos disseram? Será que a gente pode mesmo ficar tão indignado assim? Será que não era real aquilo que estavam falando para mim? E por isso eu digo, é muito individual. Nós não podemos dizer o que se passa na mente, no coração de uma pessoa,
a não ser o Espírito Santo de Deus, amém? E aqueles que o Senhor tem escolhido para fazer revelações. O Senhor, Ele escolhe, Ele levanta pessoas para fazer revelações da vontade dEle para as nossas vidas, amém? E esses são os profetas dessa geração. Pessoas usadas por Deus para nos confrontar, para nos corrigir dentro da palavra. Amém? E glória a Deus, nós recebemos esse tratamento e esse cuidado. Amém? Nós temos pastores que têm feito, têm lutado, têm buscado transmitir essa palavra para que ela possa, habitar na nossa mente, no nosso coração. Amém? Mas a disposição para isso, ela é de cada um de nós. Amém? Quando o Senhor, Ele nos criou como seres humanos, Ele nos deu a oportunidade de nós escolhermos. Sempre foi assim. Sempre foi. Com Adão e Eva foi assim. O primeiro homem e a primeira mulher, eles tiveram oportunidade de fazer escolha. Será que o Senhor não era poderoso o suficiente para não dar essa oportunidade a eles? Ele poderia sim, porque Ele pode todas as coisas, do jeito que Ele quiser. Amém? Mas Ele deu o poder da escolha para o ser humano. Com Adão e Eva foi assim, no tempo de Moisés foi assim, e continua sendo assim, até hoje. Nós podemos fazer escolhas. Amém? Vamos ver em Deuteronômio, amados. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, os versículos do 15 até o 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a vida ou a morte. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir, no outro lado do Rio Jordão. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Essas são palavras de Moisés, lá em Deuteronômio. Então Moisés pregava ao povo aquilo que o Senhor pedia para ele falar. E muitas vezes ele usou a palavra escolha.
nessa passagem, né? Então nós percebemos claramente que essas escolhas, elas estão diante de nós. E quais são as escolhas que nós temos feito? Como membros da família que clamam nas nossas orações, nós clamamos: Senhor, guarda a minha casa, guarda, protege a minha família, livra a minha família de todo perigo. Quem ora assim? Quem costuma fazer uma oração parecida com essa? Pensem, amados, reflitam. Orando dessa forma, clamando ao Senhor, pela ajuda dEle, pela misericórdia dEle, pela ação dEle, na nossa casa, na nossa família. E analisando o nosso estilo de vida, deixando de lado a análise da vida do outro, da vida do nosso irmão, da vida do nosso vizinho, da vida do nosso marido, da nossa esposa, olhando para nós, exclusivamente nós. Será que nós podemos clamar ao Senhor por essa proteção? Pensem, amados, o Senhor hoje, Ele quer sim nos confrontar. Mas principalmente, Ele deseja nos corrigir, amém? Para que nós possamos viver plenamente as promessas que Ele tem para cada um de nós. Então é necessário refletir e é necessário mudar, se preciso for. Amém? Eu convido vocês a não somente ficar no campo da reflexão, mas a partir de hoje arregaçar as mangas, né, como diz por aí, e fazer alguma coisa para mudar essa situação, para que haja libertação, para que a gente possa ter uma liberdade maior, porque a liberdade ela já foi nos dada. Pelo sangue precioso de Jesus, nós fomos livres da morte, aleluia. Então essa liberdade, ela já nos foi dada. Mas quando nós estamos vivendo um relacionamento intenso com Deus, nos sentimos ainda mais livres. Porque o pecado, ele traz peso para nós. Porque Satanás fica tão feliz com o pecado, porque assim ele nos aprisiona, ele machuca o nosso coração e ele nos afasta de Deus. E nos afastando de Deus, dificilmente ele não consegue nos agarrar completamente. Amém? Então hoje é desejo do Senhor que nós façamos essa análise da nossa vida como membro de uma família, como membro de uma comunidade, como membro de um trabalho, de um lugar onde o Senhor me colocou. Pense nisso, a forma como você tem agido, tem agradado ao Senhor. Senhor, o que eu posso melhorar? Senhor, me ensina o que eu preciso fazer. Não somente através da oração, mas também através da leitura da palavra, amém? Porque ela vai trazer a resposta que você tanto precisa. A palavra tem aqui. Não precisa você ficar perguntando, ouvindo de outras pessoas, porque o Senhor, Ele tem para cada um de nós. Ele apenas usa pessoas, mas é desejo dEle usar cada um de nós. Não fique achando que você só vai ter revelação de Deus por outros, por terceiros, não. O Senhor quer se revelar a cada um de nós, amém? De maneira individual. É muito fácil nós pedirmos ou querermos a proteção de Deus, né? Mas o que é que nós temos feito para receber essa bênção? O que nós temos feito?
E essa pergunta, ela vai ecoar na nossa mente hoje. E em nome de Jesus, ela vai permanecer até que a gente possa ter discernimento sobre o que nós temos feito. Amém? Eu creio que o Espírito Santo vai revelar. É necessário nós nos posicionarmos, amados. Diante das ofertas de Satanás, nós temos que nos posicionar. Não podemos ficar paralisados, amém? Esse domingo, sendo um culto da família, esses dias agora, não só, esses dias somente, mas tanto tempo, tantos séculos, o diabo ele tem orquestrado contra as famílias, desejando destruir completamente a família. Porque quando a família ela é unida e segue a palavra de Deus, ela é uma família feliz. Amém? E o diabo ele não se agrada da nossa felicidade. Jamais. Incomoda muito Satanás. Quando ele vê uma família feliz, firmada na rocha eterna que é Jesus Cristo. E ele fica arquitetando planos para destruir essa família. Amém? E nós temos dado muitas brechas, amados. Muitas brechas. E infelizmente, como eu disse, olhamos para a nossa vida, olhamos para dentro da nossa casa, as coisas que nós temos permitido acontecer dentro da nossa casa, lá debaixo do nosso nariz, debaixo dos nossos olhos, nós temos permitido acontecer. Eu não tenho feito. Não, eu não estou fazendo isso, não sou eu que estou fazendo. É o meu marido, é a minha esposa, são os meus filhos, são os meus pais. Não sou eu, são eles. Mas o Senhor, Ele quer nos usar, a cada um de nós, para que isso não venha mais a acontecer. Eu não sei o que é, mas é algo que o Senhor não aprova. Que possa estar acontecendo dentro da nossa casa. E o Senhor conta conosco para que isso pare de acontecer. Amém? Então nós temos que nos posicionar. Nós temos que ler a verdade da palavra e nos posicionar contra as coisas erradas que a nossa casa tem feito, que a sociedade tem feito. Não espalhando ódio nas redes sociais com comentários de ódio, de desprezo, mas com comentários que, acima de tudo, revelem a palavra de Deus, para que as pessoas compreendam que não é o nosso modo de pensar ou de agir, mas sim é a vontade de Deus para cada um de nós. Amém? E se essa verdade ela tem feito tanto bem para nós, por que ela não faria para os outros? Porque os outros não precisam disso? Será que só nós é que precisamos? Não, o mundo inteiro precisa. Amém? O mundo inteiro precisa viver uma vida de paz, de plenitude, de alegria, de felicidade, de prosperidade. Amém? E não é a prosperidade financeira, não é isso que vai reger a nossa alegria, a nossa felicidade. Não é, amados. Então nós temos sim que nos posicionar, mostrando sempre a palavra de Deus. Amém? E rejeitando toda oferta de Satanás para a nossa vida. Vamos ler juntos, amados, lá em Êxodo, o capítulo 2 de Êxodo. Para nós vermos dois exemplos de pessoas que rejeitaram
que um dia tiveram uma posição de destaque dentro da sociedade, mas rejeitaram para viver uma vida com Deus. Amém? O primeiro é Moisés, lá em Êxodo, capítulo 2, os versículos do 1 até o 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Amém? Então, amados, esse é o início da história de Moisés. E aí, quando nós damos continuidade, nesse livro de Êxodo, e aí nós passamos a conhecer mais da história de Moisés, nós percebemos que esse homem, ele tinha tudo para continuar no palácio do rei do Egito. Foi para lá que ele foi levado, ele foi adotado pela filha do rei. Logo, ele fazia parte da família real. Por adoção, ele fazia parte da família real. Mas um dia, esse homem que não tinha entendimento nenhum do que aconteceu, quando ele era apenas um recém-nascido, esse homem saiu do palácio, viu uma cena que ele não gostou nem um pouco acontecendo, do seu povo, sendo maltratado. E ele reagiu, ele se posicionou, ele não aceitou. Houve violência, houve. A palavra de Deus, ela não nos engana, amados. Ela não nos engana, ela não tapa as coisas erradas. Muito pelo contrário, ela nos revela que é para nós sabermos que nós, seres humanos falhos, também podemos. Glória a Deus por isso. Porque se nós olhássemos para as pessoas que a Bíblia nos mostra e víssemos que elas são tão santas, como nós ficaríamos? Achando que jamais poderíamos merecer nada de Deus. Mas não, a palavra revela as falhas, amém? E revela a glória de Deus na vida de Moisés. Tudo aquilo que ele teve que viver para cumprir a vontade de Deus. Sair do palácio, do conforto do palácio, para anos e anos no deserto. Amém?
Mas Moisés se posicionou. Ele não aceitou a injustiça. Ele não aceitou. Ele teve medo. Mas ele confiou em Deus, amém? E ele continuou e ele prosseguiu. Então Moisés é um exemplo de cristão para cada um de nós, amém? Entre tantos que a palavra nos revela. Outro, amados, está lá em Lucas, capítulo 19. Convido vocês para nós lermos juntos, Lucas 19. Do versículo 1 até o 10. Nessa passagem nós vamos conhecer um pouquinho da vida de Zaqueu. E a palavra de Deus diz assim, em Lucas, capítulo 19, do 1 até o 10. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Glória a Deus. Somos nós. Somos nós os perdidos que o Senhor veio buscar. Amém? E esses versículos nos revelam um pouco daquilo que Zaqueu tinha, do que ele fez. Não precisou Jesus falar o que ele havia feito, ele mesmo tomou a iniciativa de declarar, de falar daquilo que ele sentiu necessidade de expor, para que todos pudessem ouvir. Ele se arrependeu daquilo que havia feito, amém? E se alegrou por estar hospedando o Senhor. Aquele homem pecador, aquele homem apontado como pecador, ele sentiu tanta alegria em receber Jesus na sua casa, que eu creio, amados, eu imagino naquele momento, aquele homem deve ter pensado: a minha casa não merece a presença desse homem tão santo. Então eu preciso purificar a minha vida, a minha casa, para recebê-lo, amém? Ele sentiu esse desejo profundo. E assim, sem pensar, sem ter muito tempo para pensar, ele foi logo declarando o que ele ia fazer. Será que ele não precisava fazer muito mais coisas? Com certeza, amados. Mas naquele momento ele lembrou que isso era o que mais pesava na consciência dele. Amém? E o Senhor, Ele quer fazer isso conosco hoje. Ele quer trazer à nossa memória aquilo que mais está pesando, aquilo que mais tem impedido
o Senhor de habitar na nossa vida e na nossa casa. Amém? Se você acha que não tem nada, glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus diz que quando dizemos que não temos pecados, somos mentirosos. Amém? Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra que diz. Então hoje, amados, o Senhor, Ele pede, faz essa reflexão. O que mais tem pesado no teu coração, na tua mente, aquilo que tem impedido o teu crescimento espiritual, para que tu possas ter uma boa convivência na tua casa, para que eu possa estar contigo lá na tua casa, guardando a tua casa. E muda em nome de Jesus, muda. Transforma a tua realidade, porque eu te ajudarei. A palavra diz, eu te ajudarei. O Senhor está conosco todos os dias. E Ele está estendendo as mãos, Ele quer nos ajudar. Ele quer. E nós temos que dar o passo, amados. Nós temos que dar esse passo. Se for preciso mais de um, se nós precisarmos correr para os braços do Senhor, que nós façamos isso hoje, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ficar em pé nesse momento, aleluia. Nesse espírito de adoração, que nós possamos ouvir esse louvor e refletir na letra desse louvor. Com um coração muito feliz, porque hoje o Senhor está falando comigo, contigo. É com cada um de nós que Ele está falando. De forma individual, o Espírito Santo está falando aos nossos ouvidos, amém? Ninguém aqui sabe da minha intimidade, você pode estar pensando, mas o Senhor, Ele está falando comigo, porque o tratamento dEle é individual. Aleluia. Então reflita, amado. E se você desejar entregar a vida para Jesus, para que Ele venha habitar na sua vida, habitar na sua casa, você pode vir aqui à frente. Mas se por outro lado você quiser renovar sua aliança com Ele, quiser se reconciliar com Ele, venha aqui também para declarar publicamente que a tua vida é do Senhor, a tua casa é do Senhor, aleluia. E nós rejeitamos dentro do nosso coração e dentro da nossa casa todas as armadilhas de Satanás para a nossa vida, aleluia. Canta, igreja, aleluia. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
A nossa casa, Senhor, a nossa vida é tua, Senhor. Aleluia. Nós declaramos isso em nome de Jesus nesse momento. Porque nós fomos criados, Senhor, para ter um relacionamento contigo, Deus. Aleluia. Mas houve um momento, Senhor, que Satanás nos enganou e nos afastou de Ti. Mas hoje, em nome de Jesus, caia por terra todo engano de Satanás, toda mentira de Satanás. E que somente a Tua presença possa reinar no nosso coração, na nossa casa. Aleluia. Deus nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a purificar tudo aquilo que está sujo, Senhor. Nos ajuda, Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos enche de força, de coragem, de ousadia para combater tudo aquilo que tem nos separado de Ti, Senhor. Aleluia. Oh Deus, nós Te adoramos, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos tanto, Deus, e não queremos estar separados de Ti. Nesse momento nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos a vida desses amados, Deus. Como igreja, a igreja do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida de cada um. Nós abençoamos a casa de cada um em nome de Jesus. Todos que estão presentes aqui nessa casa de oração, que seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Paizinho, faz isso, meu Deus, faz isso. Nós clamamos nesse momento pelo Teu agir. Porque o Teu agir, Ele é sobrenatural, Deus. Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas não está, Senhor, no nosso poder. Porque nós não temos poder algum. Todo poder está nas Tuas mãos. E nos rendemos diante desse poder. Nos rendemos diante dessa presença. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por esse culto da família. Que ao sair daqui hoje nós possamos, Deus, sentir claramente no nosso coração que a mudança, ela precisa partir de nós. Aleluia. Não deixa, Senhor, nós ficarmos esperando sempre pelo outro. Aleluia. Tira esse pensamento de nós, meu Deus. Que a mudança comece aqui dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro: Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigada, Deus. Obrigada por essa igreja. Nós abençoamos os nossos pastores. Abençoamos a vida, a família deles. Oh, aleluia. Essa família, Deus, que tanto fez por essa obra, Senhor. Muito obrigada. Porque um dia essa família disse sim para Ti, Senhor. E nós estamos aqui usufruindo, Deus, dessa bênção. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada casa, cada família onde se reúne uma célula. Oh, Deus, louvado seja o Teu nome pelas nossas células. Fortalece, Senhor, os nossos líderes. Não deixa que eles desistam, Senhor, em nome de Jesus. Ressuscita, Senhor, aquilo que está morto. Ressuscita em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigada, Deus. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém, amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Oh, Deus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus nos acompanhem, aleluia, para uma semana abençoada na presença dEle. Amém, aleluia.